tudo bem, crianças? E aí, como estão? Tranquilos, tranquilos? Estão assim? Estão assim? Estão assim? Quero todo mundo feliz hoje para nossa aula, tá bom? Porque hoje nós temos um assunto muito especial, muito utilizado e que você precisa entender esse conteúdo de pequeno até envelhecer mesmo. Tá bom? Então fique bem ligadinho com a gente, porque o nosso dia vai ser muito proveitoso, tá bom? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Vem comigo. Nossa aula 10, vamos falar do nosso eixo análise linguística. O nosso conteúdo, nós vamos falar sobre pontuação, isso mesmo. Vírgula, 2 pontos, travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. E as nossas habilidades, quais são? Pontuar os textos, favorecendo a compreensão do leitor. Tá certo? Vocês, quando leiam aí vários textos, poema, frase, poesia, quando você está lendo aí qualquer coisa, você já viu vários sinais de pontuações, não é isso? Isso, então é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos à nossa hora de estudar. Nossa hora de estudar hoje vai ser belíssima. Como eu falei agora há pouco, em todos os textos, sejam eles grande, pequeno, frases, e às vezes até uma simples palavra, vem acompanhada de um sinal de pontuação. Só que cada sinal de pontuação tem um significado. E você sabe quais são todos os significados de todos os sinais de pontuações? Sim ou não? Alguns sim, outros não, não é verdade? Então hoje a gente vai entender para que servem esses sinais de pontuações. Bora conferir aqui comigo para que servem os sinais de pontuação. No geral, para representar o quê? Pausas na fala, nos casos de ponto, né? Aí nós temos vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, aí também nos casos de pontuação de exclamação, de interrogação, por exemplo. Nós temos aqui na tela vários sinais aí bem bonitinhos. Vocês sabem o nome deles todos? Qual é esse aqui? Esse aqui que tá sorrindo aí, feliz da vida. Qual é o nome dele? Você sabe? Exclamação, né? E esse aqui? Interrogação. E esse aqui? Ponto e vírgula. E este? Travessão. E este aqui, gordinho? Vírgula. E esse aqui? É o ponto final. Mas hoje nós vamos entender para que serve cada um. Voltamos aqui e continuamos, tá bom? Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Por isso que é importante que nós saibamos para que serve cada um. Quando eu vou utilizar na frase, quando eu vou utilizar no texto, eu não posso dizer assim, parabéns. Como foi esse meu parabéns? Parabéns. Qual é o sinal que eu vou utilizar para ele ficar parabéns? Se eu vou fazer uma pergunta, qual o sinal que eu vou utilizar? Eu posso fazer uma pergunta assim, como foi seu dia? Como foi o seu dia? Então, o sinal, ele vai entonar, ele vai dizer a forma correta que eu tenho que falar, que eu tenho que entonar, que eu tenho que me expressar. Como eu disse aqui, nós vamos ver nossas emoções, intenções e anseios, né? Vamos aqui ver comigo agora. Então, vamos aqui juntos ler este poema. O tema dele é sobre pontuação. E vocês vão observar nesse poema que cada um dos sinais de pontuações estão aí se apresentando da maneira em que eles são utilizados. Vamos lá. Na interrogação, me enrosco num caracol sem saída? Na vírgula, me sento um pouco e descanso, pensativa. Na exclamação, dou um pulo. Fico na ponta dos pés. No ponto e vírgula me escorrego e quase paro, mas ando. Marco passo nos 2 pontos e nesta pausa me explico. No travessão me espreguiço e deitado presto serviço. Nas reticências me espalho, vou muito além do que eu falo, mas é do ponto que mais gosto,
termino e me encosto. De quem é este poema? De Elza Beatriz. Muito bem. E aí, você já sabe quais são os sinais que nós falamos aqui? Para que servem cada um? Observaram que cada um se apresentou assim de maneira diferente? Que cada um tem um significado? Que alguns estavam aí presentes no nosso texto e que nós fizemos pausas, entonações. Quando nós lemos aqui o nosso poema, vocês observaram isso? Sim, né? Então, olha só aqui comigo. Vamos conhecer os sinais de pontuações. Nós vamos ver agora de um por um, para que serve, quando eu uso, quando eu coloco, como vai sair a minha voz ao ler um texto e eu encontrar um sinal de pontuação. Nós temos aqui o nosso trenzinho da alegria. Nós temos aqui... Qual é esse aqui mesmo? Ponto, né? Ponto final. E nós temos aqui... Qual é esse aqui? Interrogação, é? Interrogação? Não, este aqui é exclamação. Este aqui é interrogação. 2 pontos, ponto e vírgula, reticências. E esse aqui, professora? Qual é esse aqui? Parênteses. Professora, só existe esses tipos aqui de sinais de pontuação? Só? Quem sabe me dizer? Só tem esses aqui? Não. Tem muitos outros, né? Só que hoje nós vamos se limitar a alguns, tá bom? Vamos conhecer para encaixar bem na cabeça. E aí na nossa próxima aula a gente vai ver o restante dos sinais de pontuação, tá bom? Então vamos ver aqui de um por um agora. Vamos começar pela vírgula. Quem já viu a vírgula? A vírgula assim, né? Às vezes assim, olha aqui a vírgula. Quando eu utilizo a vírgula? É usada para indicar uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, nós temos aí, ó, o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Se não tivesse a vírgula, nós vimos aí agora há pouco que a vírgula serve para dar uma pausa no texto, né? Se não tivesse a vírgula, como é que ia ficar essa frase? O menino berrou, chorou, esperneou e enfim dormiu. Nem ia ficar corrido? Agora, se a gente falar, o menino berrou, chorou, esperneou e enfim dormiu. Não dá mais sentido? Não dá uma descansada no texto? Não dá? Não fica melhor? Vamos ver aqui outros exemplos. Olha B. Então, meu amigo, tudo deu errado. Então, meu amigo, tudo deu errado. Olha aí, sem vírgula. Então, meu amigo, tudo deu errado. Fica corrido, não fica? E olha como fica mais bonito quando eu falo com entonação, utilizando a vírgula. Então, meu amigo, tudo deu errado. Letra C. Porto Alegre, 30 de janeiro de 2012. Isso aqui é muito importante. Sempre quando nós vamos falar na frase o nome de alguém, o nome próprio, no final vem uma vírgula. Principalmente aí quando você está escrevendo um texto, Manaus e a data. Pode observar que sempre depois da nossa cidade vem uma vírgula. Se eu for escrever a Maria, aí é bom colocar aqui para dar uma pausa. Viram aqui, ó, o menino berrou, a Maria caiu e chorou. Minha letra aí ficou legal, né? Vou aqui por cima da dona vírgula. A dona vírgula aí, ó. A menina, a Maria caiu e chorou. Poderia ficar a Maria caiu e chorou, mas só que a vírgula, ela te dá essa pausa, essa entonação diferente para uma melhor compreensão, tá bom? Vamos ver agora o ponto. Quem já viu ponto? Todo canto tem ponto, né? Vocês já viram no texto, sinal de frase, sinal de texto? Ele também pode servir para dar uma pequena pausa ou para indicar o que? Que o texto ou a frase terminou. Entenderam? Observaram aí? Ela também pode servir para dar uma pequena... Você vai encontrar o ponto final no meio do texto e vai dar continuidade com letra maiúscula. Vocês já observaram? Terminou aquela frase, está indicando que terminou e vai iniciar um outro processo. Ou terminou tudo, né? Sempre no final do texto tem um ponto final. Vamos ver aqui alguns exemplos. O ponto, ele é usado ao final da frase para indicar uma pausa
total. Não quero dizer nada. Olha aí, ó. Acabou. Não quero dizer nada. Ponto final. Indicou que a frase deu uma pausa total. Eu amo minha família. Olha aí. Eu amo a minha família. Esse ponto, ele pode ser afirmativo ou negativo. Olha só, não quero dizer nada e ponto. Ele está falando que não quer falar nada e acabou. Então, ele está afirmando isso. Eu amo minha família. Viram aí? E em abreviaturas, nós também utilizamos o ponto. Vocês sabem o que são abreviaturas? São as palavras que nós diminuímos na escrita, mas não perdem o significado. Por exemplo, vocês já viram a abreviatura de Maria? Que a gente coloca a letra M, um Azinho pequenininho e um tracinho embaixo? Então, o ponto final, ele também serve para abreviar algumas palavras. E quando você vê isso, você já vai saber para que serve. Quem já viu isso aqui em textos? Vem aqui comigo, olha, observe. O que é isso aqui? Você sabe? SR ponto. O que é isso, professora? Para abreviar a palavra senhor, senhora, não é isso? Senhor João, aí você vai lá e escreve o nome ao lado, para não escrever a palavra senhor completa, entendeu? AC, A.C. O que é isso, professora? Eu nunca nem ouvi falar. Lá no ano de 1500, AC, tá escrito assim, o que é isso aí? Pela fé, eu não sei. Ou seja, isso significa antes de Cristo, né? LTDA, ponto. Isso aqui tem muito quando você compra, exporta, compra algum objeto, vai estar isso aqui, é limitada, não é isso? Números, adjetivos, observação. Observem aí que toda palavra ela é completa na fala, mas aqui elas são abreviadas. E para mim abreviar, eu preciso utilizar o ponto final nelas. Entenderam? Ótimo. Vamos ao nosso próximo sinal de pontuação. Ponto de interrogação. Eu gosto do ponto de interrogação. Quem não gosta de fazer uma pergunta aí gostosa e saber a resposta, né? Mas eu não posso fazer uma pergunta sem utilizar a palavra ou o sinal de pontuação correto. Aí, em algumas aulas anteriores, nós vimos o quê? As adivinhações. E nós vimos que nas adivinhações nós precisamos usar o sinal de interrogação. Parece um anzol, né? Mãe, para onde a senhora vai, mãe? Você já comeu hoje? Você saiu hoje? Eu posso ir com você? Tudo bem? Isso tudo é perguntas, são perguntas. E quando eu faço uma pergunta, eu preciso utilizar a minha entonação com um sinal de interrogação. Vamos ver aqui para que serve o sinal, o ponto de interrogação. É usado para formular perguntas diretas. Você quer ir conosco ao cinema? Aí sim, fica uma pergunta. Se não tivesse isso aqui, você quer ir conosco ao cinema? Não seria uma pergunta. Então, eu preciso mesmo ter o sinal aqui de interrogação para eu poder formular uma pergunta. Você quer ir conosco ao cinema? É uma pergunta. Desejam participar da festa de confraternização? Outra pergunta. Você está com fome? Outra pergunta. Então, sempre que eu for fazer uma pergunta, eu preciso utilizar o quê? Este ponto de interrogação. E quando você vê lá no texto que você for ler alguma frase, algum texto, alguma coisa, e o sinal de interrogação estiver presente, você sabe que você tem que mudar a sua entonação. Não basta falar, desejam participar da confraternização. Desejam participar da confraternização. Não é uma pergunta. Mas se eu ver o ponto, eu tenho que mudar a entonação e falar como pergunta, porque eu tenho lá o ponto de interrogação. Desejam participar da confraternização? Você deseja participar da confraternização? É uma pergunta, então eu tenho que mudar a entonação para poder dar um sentido à minha frase, ok? Entenderam até aí? Beleza, vou perguntar depois, hein? Vamos agora ao nosso próximo ponto. Ponto de exclamação. Eu gosto do ponto de exclamação.
Eu gosto porque ele pode te trazer vários sentidos, várias entonações diferentes. Ele é utilizado depois de frases que expressem sentimentos distintos. Quando eu utilizo esse sinal aqui, esse ponto de exclamação, eu posso apresentar entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Tudo isso, professora, tudo isso em um único ponto. Não é interessante? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós vamos falar essa frase com entusiasmo. Como é que ficaria? Se não fosse esse ponto, ia ficar como? Iremos viajar. Eu tô falando iremos viajar. Poxa, mas eu tenho aqui a exclamação, já sei que vai mudar a minha entonação. Como é que vai ficar? Iremos viajar. Olha, eu fiquei entusiasmada. Iremos viajar. Próxima, agora com entonação de surpresa. Como é que vai ficar? Foi ele o vencedor. É assim que fica? Não, é surpresa. Como é que vai ficar? Foi ele o vencedor? Foi ele o vencedor. Tô surpresa. Nossa, foi ele o vencedor. C, agora com súplica, ou seja, pedindo alguma coisa. Por favor, não me deixe aqui, não me deixe aqui. Olha só como muda o som da voz, a entonação. E a letra D com espanto. Sem espanto ficaria como? Que horror, não esperava tal atitude. A pessoa está espantada aí? Não, eu tenho aqui os sinais, então eu preciso entonar a minha voz. Que horror, não esperava tal atitude. Olha como mudou. Que horror, né? A pessoa ficou espantada. E a letra E, uma ordem. Sem o sinal ficaria como? Seja rápido. Seja rápido. Deu sentido? Não deu. Mas como eu tenho aqui, o nosso sinal, vai ficar como? Seja rápido. Viram aí a diferença? Observaram como muda a minha entonação? Vamos fazer um exemplo aqui, Seja rápido com final de pontuação, ponto final. Seja rápido. Se fosse com a interrogação, seja rápido. E com a exclamação, seja rápido. Viram aí a diferença da entonação? Sim? Vamos ver aqui outros agora. Ponto e vírgula. Quem já viu esse daí? Ponto e vírgula assim, né? Olha aí. Como ele é bonitinho, gordinho aqui, São dois símbolos, né? Que representam uma única coisa. É usado para separar itens enumerados. Vamos ver esse exemplo. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Viram aí? Isso aqui é para separar itens. Quando eu vou fazer uma lista de compras, também ali uma embaixo da outra, eu posso utilizar ponto e vírgula. Sempre que eu vou falar de diversas coisas e dar vários exemplos ou enumerar situações, aí sim eu vou utilizar o ponto e vírgula. Vamos a mais exemplos aqui. 2 pontos. Os 2 pontos, ele é usado quando? Ele é usado, olha aí, letra A, se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Se alguém for falar alguma coisa, logo eu coloco os 2 pontos. Olha aqui esse exemplo, Ele respondeu. Não, muito obrigado. Viram aí, quando ele respondeu, ela falou, ele disse. Sempre que vocês virem essa expressão no texto, logo em seguida vai ter o quê? Os 2 pontos. E ele vai nos dizer que logo vai vir alguém falando alguma coisa. Ele respondeu, não, muito obrigado. Ele disse, não, muito obrigado. Ela falou, não, muito obrigado. O homem respondeu. Tudo isso, depois dessa frase, você vai utilizar aí os 2 pontos. Outro exemplo, se quiser indicar uma enumeração, também você pode utilizar aí os 2 pontos. Quero lhe dizer algumas coisas. Ora aí, dizer algumas, tá? No plural, coisas. Então, logo vai ter uma enumeração. E aí eu vou utilizar
os 2 pontos antes de eu começar a falar. Não conversem com pessoas estranhas. Não brigue com seus colegas e não responda a professora. Olha aí a mãe falando pro menino, tá vendo? Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda a professora. Ela enumerou, ela falou quantas coisas aqui? 1, 2, 3, né? Então, ela utilizou os 2 pontos para indicar uma enumeração, ok? E o travessão, o que é o travessão? Vocês já viram esse texto, esse sinal de pontuação aí no livro? Sim? Já observaram que, às vezes, logo no começo da frase, ele tá lá, esse grandão assim? Viram já? E para que serve, professor, esse travessão? Até hoje eu não entendi. Você vai entender hoje. Vamos lá, vem aqui comigo. O travessão é indicado para indicar a mudança de interlocutor. Ou seja, quem está falando em um diálogo. Por exemplo, olha aí o travessão. Você fez as atividades de língua portuguesa? E aí, se eu fosse responder e a pessoa, sem dizer a menina falou, o menino falou, só ia colocar um travessão dizendo que mudou o interlocutor. Sim, eu fiz. Olha aí, ó. Tem 2 pessoas falando no texto. Como é que eu sei? Pelo travessão. Tá certo? Vamos ver aqui mais exemplos. Não consegui fazer todas. Outra. Então, amanhã pedimos para a professora explicar. Isso é uma conversa. Viram aí, ó? Observem, ó. Você fez as atividades de língua portuguesa? Aí o que a outra pessoa disse? Não consegui fazer todas. Então, amanhã pedimos para a professora explicar. Olha aí, é uma conversa e o travessão indica que outra pessoa está falando, não é a mesma pessoa. Observamos aí que tem 2 pessoas nesse diálogo. Não dizem quem é, mas nós percebemos pelo travessão que mudou a pessoa. Entenderam, crianças? Sim, né? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Então, nós vamos colocar as pontuações nos lugares corretos agora. Preste bastante atenção para não errar. Para dar sentido aí no que você vai falar, você precisa ler com cautela, com atenção e ver se a palavra está com sentido para poder você pontuar, tá certo? Eu posso dizer assim para alguém, parabéns. Estou feliz da pessoa, meus parabéns, é sincero? Não. Para eu falar parabéns com sinceridade, eu preciso usar a pontuação correta. Parabéns! E qual seria? Exclamação. E é isso que você vai fazer agora, olha só. A. Mônica joga bola. Ela está afirmando que a Mônica joga bola. Então, logo, qual é o sinal? Ela só está afirmando. Então, a frase acaba bem aqui, eu vou utilizar o ponto final. Onde você mora? É uma pergunta. Onde você mora? Logo, qual é o sinal? A interrogação. Sempre no final das perguntas eu uso a interrogação. Que bolo delicioso! Olha aí, entusiasmo. Tá mostrando aí um sentimento, né? Um gosto. Então, logo é a exclamação. Muito bem. Na minha casa tem gato, cachorro, peixe e papagaio. Essa frase está toda desordenada. Vai precisar de alguns sinais aí. Na minha casa tem gato, cachorro, peixe e papagaio. Lembra que a vírgula ela não pode também, além da pausa, ela enumera algumas coisas? E no final da frase eu preciso de um ponto final. Quando nós fazemos ditado, às vezes vocês esquecem. Né? Esquecem do ponto final e ainda começam a frase com letra minúscula. Eu fico chateada com isso. Não pode, tá certo? Então fiquem atentos. E vamos ver se você aprendeu mesmo e vamos ver um jogral da pontuação. Vem comigo conferir esse jogral. Aprenderam direitinho? Já sabem quais são todos os sinais de pontuações? Sim? Então nós vamos agora fazer um jogral, você vai ler juntamente comigo e vai responder também. Preste bem atenção, bastante atenção na letra desse jogral, tá certo? Para você nunca mais errar os sinais de pontuações, saber para que serve cada um e usar no momento adequado. Então vamos ao nosso jogral. Sou um pinguinho legal,
Dou um fim ao pensamento. Meu nome é ponto final. Estão me chamando. Um momento. E como é o ponto final? Você já sabe? Ponto final. Este aqui é o nosso ponto final, tá vendo? Não esqueçam ele, todo feliz e sorridente. Vamos ao nosso próximo sinal de pontuação. Sou muito curioso. Tudo quero saber. Por isso sempre apareço no fim de perguntas. Querem ver? Qual é esse? Qual é? Muito bem. Qual é o nome dele? Sinal de interrogação. Muito bem, crianças. Parabéns. Próximo. Vamos ver se vocês estão nota 10 aí, tá bom? Admiração, medo e espanto. Alegria, dor ou surpresa. Sou o ponto de exclamação. E na frase fico com uma beleza. E como é que é o ponto de exclamação? Assim. Ele é lindo? Não tem como errar um ponto de exclamação, né? Ele é compridinho e tem um peguinho embaixo. Como eu disse aí, admiração, medo, espanto, alegria, dor e surpresa. Nesses sentimentos, nessas reações, nós utilizamos o ponto de exclamação. Muito bem. Nosso próximo. Se alguém me perguntar quem é você, seu Zezinho, eu sou os dois pontos. Mostro que a fala está a caminho. E como é que é os dois pontos? Assim, muito bem, esses são os dois pontos. Sempre que os dois pontos aparecer, você já sabe. O que significa que alguém vai falar alguma coisa. Muito bem, próximo sinal de pontuação. Sou um tracinho pequeno, usado sempre em diálogos, indica a fala de alguém. É bom e eu não me calo. E qual é esse daí? Você já sabe? Qual? Olha, ele é um tracinho pequeno, usado em diálogos. Então, ele é qual? O tcharam, travessão. Muito bem, indica a fala de alguém. Entenderam, né? Eu quero ter certeza que vocês aprenderam. Então, vamos ao nosso exercitando de hoje. Vem! Agora que vocês já estão expert, nota 1000 aí em sinais de pontuação, vocês vão fazer essa atividade respondendo corretamente. Pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha e você vai responder com muita atenção, tá? Não são todas que vai dar, como eu sempre falo, bate aí uma foto da televisão para você poder responder depois, mas o que você puder responder agora, faça agora com muita atenção. Para eu pontuar, eu preciso usar a minha entonação. Então vamos lá, capricho, vem comigo aqui na atividade número 1. Pontue as frases corretamente. A. Você gosta de melancia? Muitos parabéns. Estamos esperando por você há 2 horas. Manaus, 25 de junho de 2019. Vocês vão pontuar corretamente essas frases aí, tá certo? Na 2, vamos continuar a brincadeira. Encontre o nome dos sinais de pontuações no caça-palavra. Vocês vão já ter o tempo para procurar. Nós temos aí exclamação, vírgula, 2 pontos, ponto final. Você vai procurar aí comigo. Vai ficar passando aí na sua tela para quando a gente voltar. Eu quero que vocês me digam exatamente onde estão os nomes dos sinais de pontuação, tá? E vai me responder também a 3. Vamos brincar com adivinhas? Coloque no quadrinho a pontuação que está faltando na adivinha, ok? O que é o que é? Tem os dentes na cabeça. O que é que salta, dá um espirro e vira pelo avesso? Está no meio do começo, está no começo do meio. Estando em ambos assim, está na ponta do fim. Vocês vão responder, tá? Muito bem. Quase vocês viram a nossa resposta, mas você não vai ver. Então, você vai ter seu tempo agora para responder. Vamos lá, cabecinha esfumaçando para responder e já já nós voltamos.
Já? Acabaram? Rápido, né? É fácil e vocês são inteligentíssimos, muito inteligentes, né? Então já responderam direitinho. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos começar na nossa atividade número 1, tá? Pontue as frases corretamente. Como eu falei, a entonação ela é primordial para que você responda corretamente. Você gosta de melancia? Isso é uma pergunta. Logo eu utilizo o quê? A interrogação. Quem acertou? Diz eu. Muito bem. Muitos parabéns. Eu estou desejando uma pessoa aí. Parabéns. Então logo eu utilizo a exclamação. Estou exclamando aquela pessoa. Muitos parabéns para você. Seja muito feliz, né? C. Estamos esperando por você há 2 horas. Tem algum... Ela está afirmando que ela está esperando alguém há 2 horas. Logo eu utilizo o quê? Ponto final. Manaus, lembra que eu falei sobre isso? 25 de junho de 2019. Manaus, logo eu uso depois dos nomes próprios, uma frase dessa que eu estou apresentando a cidade e a data, eu vou utilizar a vírgula. Manaus, 25 de junho de 2019, e todo final de frase tem que ter a pontuação, tá bom? Exatamente. Número 2. Vamos continuar a brincadeira. Encontre o nome dos sinais de pontuação no caça-palavra. Encontraram? Sim? Olha aí, ó. Aqui eu tinha exclamação, interrogação, ponto final, travessão, 2 pontos e vírgula. Quem acertou? Acertaram nada? Acertaram sim ou não? Claro que acertaram, né? Vocês são nota 10. E as nossas adivinhações, gente? Vocês lembram? Quem acertou todas? Vamos brincar de adivinhas. Coloque na quadrinha, no quadradinho, a pontuação que está faltando na adivinha. O que é o que é? Tem os dentes na cabeça. Não tinha aí o quê? A interrogação. Você colocou exatamente isso. E qual é a resposta que tem dente na cabeça? Alho, né? Cabeça do alho, não é isso? O alho tem dentes, mas não é igual aos nossos, mas é dente de alho, né? O que é que salta, dá um espirro e vira pelo avesso? Olha aí outra. Interrogação é a pipoca que salta, dá um espirro quando ela espoca, né? E vira pelo avesso. Está no meio do começo, está no começo do meio. Nosso ponto final. Muito bem. Estando em ambos, assim está na ponta do fim. A letra M. Como assim, professora? Estamos em ambos, assim está na ponta do fim. Aí nós temos aqui o nosso sinal, que está afirmando esta frase. E o que está em ambos? A letra M, assim, na ponta do fim, a letra M. Essa foi difícil, né? Ninguém acertou. Muito bem, então vamos ao nosso resumo do nosso conteúdo de hoje, as nossas considerações finais daquilo que você aprendeu hoje. Vamos lá ao nosso resumo do conteúdo. E aí, aprenderam o que hoje? Quero ouvir. Será? Só isso? Quais foram os sinais que nós falamos hoje? Não vale olhar aqui, não vale olhar, não vale olhar. Hã? Vamos lá. Hoje nós aprendemos sobre como utilizar os sinais de pontuação para a compreensão da leitura. Fizemos grandes descobertas sobre a vírgula, sobre os 2 pontos, sobre o travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. A vírgula é assim, os 2 pontos, o travessão, o ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto final. E cada um tem o seu significado, e quando eu utilizo eles, o que acontece? Muda o sentido da frase, não é verdade? Muda a entonação, muda a admiração, né? Nós vimos aí a nossa vírgula, dá uma pequena pausa no texto. Os 2 pontos significa que alguém vai falar alguma coisa. O travessão, quando muda o nosso interlocutor, ou seja, a pessoa que está falando. E o ponto de exclamação
Tem vários, pode ser espanto, pode ser sentimento, pode ser surpresa, dependendo da frase, você vai mudar a sua entonação, exatamente. E nós temos a interrogação que é utilizada em perguntas. Muito bem, tudo bem, como é que vai? Vamos ao cinema hoje? Você já almoçou? Sempre que eu fizer uma pergunta, eu preciso colocar o sinal de pontuação correto. E qual é ele? Interrogação, né? E o ponto final dizendo que a frase, o texto acabou. Vamos às nossas considerações finais. Vamos lá, vem comigo. Muito bem, já que agora você já conhece os sinais de pontuações, o que você pode fazer? Quem pode aí me dar uma dica? Você pode produzir aí na sua casa, né? Um texto assim, bem grande, maravilhoso, utilizando todos os sinais que nós aprendemos hoje. Professor, e aqueles outros sinais que existem e a gente não falou, a gente não comentou? Sim, verdade, tem outros, não é verdade? Mas aí a gente vai ver lá na frente, nas nossas próximas aulas. Mas os sinais que nós vimos hoje, você vai produzir um texto aí na sua casa, vai assim pensar num tema bem legal e vai produzir, tá certo? Lembrando, respeitando as ordens, produção de texto, você precisa ser bem criativo. E praticar também leitura, respeitando as pausas sonoras, as entonações. Lembra que nós falamos disso? Pois é. Então é isso aí, até a próxima. Espero vocês aqui na nossa próxima aula, tá bom? Um beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.